Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional da comunidade cristã Hebrom. O texto da nossa meditação de hoje está lá em Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos ler juntos. A palavra de Deus diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de plantar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amados, o tema da nossa meditação de hoje é o tempo. Como nós lidamos com o tempo? O tempo, assim como todas as coisas, é uma criação de Deus. O nosso Deus, assim como a sua palavra, é atemporal, mas ele criou o tempo, né? Essa ideia de passado, presente, futuro é algo que foi criado pelo próprio Deus e nós, de alguma maneira, nos enquadramos dentro disso, né? E como nós lidamos com isso, né? Quando o Senhor fala algo conosco, quando Deus nos entrega uma promessa, quando Deus já falou conosco a respeito do seu propósito, quantas vezes nós ficamos pensando, Senhor, mas quando isso vai acontecer, né? Quando essa promessa vai se cumprir? Quando esse propósito de Deus vai se realizar? Em que momento eu vou começar a viver isso de maneira mais intensa? Então, muitas vezes, a nossa relação com o tempo ela é meio difícil, principalmente quando os tempos que nós estamos vivendo são tempos complicados. E é por isso que eu gostaria de conversar hoje com vocês sobre isso. Nós temos vivido tempos de pandemia, né? A pandemia do coronavírus, enfim, e que tem afetado a vida das pessoas de diversas formas, né? De maneira que a vida das pessoas tem sido afetada economicamente, emocionalmente, espiritualmente, de tantas maneiras, né? Nós temos sido afetados por tudo isso. E é fato que quando nós estamos vivendo tempos difíceis, né, muitas vezes a relação que nós temos com o tempo é uma relação em que parece que o tempo se arrasta, parece que não está passando, parece que está demorando muito para passar. No entanto, quando nós vivemos tempos bons, parece que eles passam muito rápido. E isso muitas vezes não tem a ver com a quantidade de tempo, mas com a percepção que nós temos a respeito do tempo. Então hoje eu queria conversar com vocês sobre isso, né? Sobre como você tem se relacionado com o tempo, né? Às vezes nós queremos que os tempos difíceis passem muito rápido e queremos que os tempos bons eles se prolonguem. Mas nós precisamos aprender com esse texto o que já se coloca no primeiro versículo, que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que se move de uma maneira diferente de como nós nos movemos. Muitas vezes nós somos conduzidos, né, a atitudes, a ações por vaidades, desejos, impulsos e nem pensamos no que fazemos, mas simplesmente agimos. No entanto, o nosso Deus é um Deus que se move por propósitos, né? Ele é o arquiteto perfeito, é aquele que criou, que construiu todas as coisas que nós conhecemos. Então, Deus, ele tem o controle, ele tem esse governo de todas as coisas, inclusive do tempo. Então, se Deus deu uma promessa para você, se Deus falou algo para você, se Deus já revelou para você qual é o propósito dele para a tua vida, então entenda que todas as coisas vão se cumprir no tempo de Deus e que todos os tempos que nós vivemos na nossa caminhada com Jesus, eles são importantes para que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas, para que Deus possa lapidar o nosso caráter. Eu sei que os tempos que nós temos vivido hoje, esse momento, né, aí com toda essa pandemia, com toda essa crise, todo esse caos que tem sido gerado por essa situação, eu entendo que é difícil, né, para muitos, né, para todos nós é difícil de alguma forma e ainda mais para alguns, né, para muitas pessoas tem sido difícil de maneira bem específica. Mas nós precisamos entender isso. Às vezes nós queremos apressar as coisas, às vezes nós queremos que os tempos difíceis eles passem porque, enfim, está sendo ruim, está sendo doloroso. E eu entendo isso, né? Eu entendo essa necessidade, esse desejo do nosso coração de querer que esse tempo de repente passe logo, que a gente supere isso logo e vá para uma próxima etapa.
mas entenda que cada momento ele coopera para que você possa ser lapidado, para que o teu caráter possa ser moldado por Deus. Então, talvez mesmo nesse momento de crise, de caos, de dificuldade, por mais que não pareça, muitos pensam assim, poxa, mas esse tempo só está trazendo dificuldade, só está trazendo problemas, então o que eu posso aprender com isso, né? Eu quero que isso passe logo. Então, não se apresse. Porque Deus ele tem um tempo perfeito para todas as coisas, né? Existe aí um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Então aquela promessa que Deus falou para você, aquele propósito que Deus já revelou no teu coração que vai cumprir na tua vida, né? Espere no Senhor, confie no Senhor e entenda que esse tempo que você está vivendo agora é um tempo fértil para aquilo que Deus tem a operar na sua vida mais adiante. Então entenda que os tempos bons, né? Os tempos bons da sua vida e os tempos de dificuldade, ambos cooperam com aquilo que Deus está fazendo, né? Então não apresse as coisas, né? Não apresse os tempos. Vamos entender isso. O Senhor está no governo, o Senhor ele quer trabalhar no nosso coração e ele usa todas as oportunidades, inclusive os tempos de dificuldade para trabalhar nas nossas vidas. Então se você tem enfrentado esse tempo de dificuldade, né? E eu entendo que você queira que isso passe, né? Eu sei que nós queremos avançar, nós queremos chegar a um momento, né, em que toda essa situação se resolva e nós possamos avançar. Mas entenda que esse momento não é simplesmente um momento ruim que deve passar e ser esquecido, mas é um momento que pode ser muito fértil para mudança, para transformação, né? E eu falo não só da situação externa, mas eu estou falando do nosso coração. O que Deus quer mudar na minha vida? O que Deus quer mudar na minha estrutura, na maneira como eu me relaciono com as pessoas, na maneira como eu vivo a minha vida? De que maneira Deus está tratando comigo a partir de todo esse tempo de dificuldade? Né? E por fim, eu queria lembrar que existem tempos diferentes, porque às vezes quando nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, de caos, parece que é só esse tempo que vai haver, e não é verdade. Há esperança. Em Cristo há esperança. Então, não se apavore, esse tempo vai passar, né? Mas é muito importante vivê-lo. É importante aprender tudo, né, que esse tempo tem a nos ensinar para que nós possamos avançar e possamos viver outros tempos e a cada tempo aprender aquilo que precisamos aprender, a fim de que possamos caminhar na direção do propósito de Deus para as nossas vidas. Então aprenda com isso, né? Lembre que os tempos de dificuldade e os tempos de bonança, ambos podem nos ensinar grandes lições. Então aprendamos em cada etapa, né? Nós precisamos viver cada tempo, a fim de que nós possamos caminhar na direção daquilo que Deus tem proposto para nós. Então guarda no teu coração as promessas de Deus, aquilo que Deus tem ministrado, né? Mesmo que os tempos sejam difíceis, Deus é poderoso para cumprir todos os tempos e para realizar tudo aquilo que está no coração dele a seu respeito. Que Deus os abençoe, que tenha uma semana cheia da graça e da bênção do Senhor em nome de Jesus. Até!